Olá, estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. 2022 chegou e chegou com muita novidade, mas também com muita preocupação. O grande desafio dos partidos progressistas, da sociedade brasileira, em mudar os rumos desse país. E os partidos como o PCdoB, PT, PSB, PV, PSOL se articulam e tentam montar uma estrutura e estratégias para derrotar o governo e o presidente Bolsonaro. E a sociedade brasileira sabe da importância de colocarmos um fim a esse governo. No programa de hoje, nós iremos bater um papo sobre a conjuntura, formação de blocos e eleições 2022. Conosco hoje o professor Paulo Silva, presidente do Diretório Municipal do PCdoB, Mossoró, Rio Grande do Norte. É com muita satisfação que o nosso programa recebe Paulo para essa conversa, essa análise de conjuntura e o papel do PCdoB, um partido histórico no Brasil, em todo esse cenário. Seja bem-vindo, Paulo, e eu vou, com sua permissão, chamá-lo de Paulinho, que é como a gente se trata melhor. Seja bem-vindo, Paulinho. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Lemuel. Bom dia a todos que nos acompanham. Quero parabenizar por esse seu projeto, que oportunizam discussões bastante pertinentes a todos os nossos telespectadores, ouvintes, né, que acompanham esse programa. E dizer da satisfação, né, de ter essa oportunidade de colocar as ideias, o projeto do PCdoB diante desse contexto que nós estamos vivendo tão maléfico a toda a população brasileira, né? Um projeto que está em curso e que compromete a vida do nosso povo. Então, o PCdoB tem atuado no sentido de avançar na arregimentação das forças progressistas, das forças de esquerda, para que nós possamos realmente ter uma atuação nessas eleições com a vitória, né, de um bloco progressista e de esquerda nas eleições de 2022. Será fundamental para dar um rumo ao nosso país, pensando o seu desenvolvimento e a melhoria de vida do nosso povo. Então, eu aqui agradeço a oportunidade, né, por poder colocar essas ideias do PCdoB. Paulinho, o que a gente vê muito, não hoje, desde a campanha para presidente em 2018, é um discurso muito perigoso, um discurso anticomunista. E essa semana chocou o Brasil a fala de um jornalista, eu não sei o que é que ele é, de um podcast onde ele defendeu a, a oficialização do Partido Nazista no Brasil. Eu nunca tinha visto ou ouvido coisa mais absurda do que isso. Mas o discurso anticomunista está muito presente nos setores conservadores do Brasil, principalmente do governo Bolsonaro. Como é que o partido, como é que o PCdoB encara esse discurso? Existe alguma recomendação do partido para os filiados em relação a isso? Ótima pergunta. Nós, comunistas, convivemos ao longo da nossa história, né, de comunistas, com esse tipo de perseguição e de difamação, que nada mais é do que estratégias, né, de uma estratégia discursiva de forças conservadoras que produzem a eliminação do outro, né, que passa a ser visto como um mal a ser combatido. Isso é histórico, né? No período
do fascismo de Hitler, do nazismo de Mussolini, né? A produção do judeu como raça ruim, mal, né? Que deveria ser eliminada, rondou, né, as práticas políticas e matou, foi responsável pela matança de milhares, né, de homens e mulheres que se colocavam como a favor de ideias progressistas. Aqui no Brasil, só para dar um exemplo, durante o período da ditadura civil-militar, o índio foi produzido como o inimigo, e era inimigo a quê? Ao projeto desenvolvimentista da ditadura militar. Então, era preciso colocar o índio como aquele que atrapalhava esse projeto. O projeto, por exemplo, de fazer crescer as estradas, né? Ali na construção da Transamazônica, por exemplo, foram mortos milhares de índios dizimados, né? Além de ter sido colocado como aqueles que favoreciam a penetração do nosso inimigo externo, né? Então, isso são falácias que vão sendo produzidas, né? E que vão também produzindo, junto com isso, como efeito, o preconceito, a discriminação e a exclusão social do outro. Isso é muito sério, né? Então, eu me lembro que quando nós, na década em 85, quando nós saímos às ruas para filiar pessoas ao PCdoB, após termos conquistado a nossa legalidade, né? Porque o partido antes, durante a ditadura, passou a viver uma ilegalidade, né? Então, conquistada a legalidade na reconstrução do processo democrático do país, nós saímos às ruas e quando batíamos as portas do pessoal, algumas pessoas nos recebiam com esse sentimento de que estava recebendo um inimigo, o mal, era o comunista, né? Quando criança, ouvia muito a história de que os comunistas comiam as criancinhas, né? Então, quer dizer, toda essa produção discursiva, ela é perigosa e ela é maléfica no sentido de afastar as pessoas dessas que têm ideias que podem, inclusive, ajudá-las, né, a se desenvolver e a ter um país melhor. Eu, nessa experiência como comunista, eu tenho um orgulho de ser comunista, de lutar para desmistificar a violência dessa produção simbólica, né, que é efeito de um discurso conservador, fascista. Então, na contramão desse discurso, nós produzimos a resistência e atuamos em defesa do povo, da inclusão social, contra o preconceito e a discriminação e defendendo uma sociedade justa que dê oportunidade para todos. Essa orientação nós damos aos nossos filiados. É preciso desconstruir esse discurso e colocar o comunista como aquele que está a favor dos interesses do povo, de uma sociedade justa, igualitária, com equidade social. Isso é que é importante. Essa é a verdadeira tarefa do comunista. É por isso que nós lutamos. E é por isso também que nós assistimos hoje uma grande onda, né, de produção de fake news, de ideias, né, que prejudicam a atuação dos comunistas e os colocam como sendo inimigo, quando, na verdade, são os comunistas que defendem o povo brasileiro. O meu partido tem 100 anos, vai completar agora em março, 100 anos de existência. É um partido histórico na luta em defesa do povo. Os comunistas sempre tiveram ao lado dos trabalhadores. Agora, é claro que as forças conservadoras, os inimigos do povo, eles querem nos produzir como sendo o mal, aquele que precisa ser eliminado. Veja o que Bolsonaro fez produzindo a ideia do cidadão do bem. E o cidadão do bem que Bolsonaro colocou, né, na política brasileira é um cidadão que estimula a violência, que tira o direito dos trabalhadores, né, que compromete a vida do nosso povo, que produz a fome nesse país, o desemprego. Esse é o cidadão do bem. Então, eu tenho certeza, né, que aqueles que representam realmente o povo
são os comunistas, são os setores progressistas dessa sociedade. Paulinho, qual a avaliação que você faz do governo Bolsonaro? Olha, o, o resultado geral do governo até aqui é desastroso. Hoje nós vemos que é grave a regressão do Brasil, né, enquanto um país soberano e democrático, né? O sofrimento do povo brasileiro hoje é enorme, né? Os direitos sociais e trabalhistas são eliminados crescentemente nesse país, né? As reformas propostas por esse governo, como a reforma trabalhista, a reforma administrativa, são reformas que atacam diretamente os trabalhadores desse país e comprometem as suas vidas, né? As mulheres são fortemente atingidas por essa maré reacionária que tomou conta desse país com o governo Bolsonaro, né? Que essas ideias estão materializadas em todas as práticas desse governo, né? O patrimônio nacional é dilapidado, há uma desindustrialização enorme no Brasil, o Estado Nacional está desconfigurado, deixando de ser alavanca para o desenvolvimento, né? E passando a ser um atraso na vida de nosso povo e das condições de vida desse povo. Então, e tudo muito em função, né, do mercado, dos interesses do mercado. Então, tudo gira em torno desses interesses, gerando o sacrifício do nosso povo. Então, é um governo vergonhoso do ponto de vista do avanço da democracia e do avanço econômico e social do nosso país, né? Isso é responsabilidade das políticas desse governo. Veja o que esse governo, né, o Bolsonaro e o Guedes, que são os grandes representantes aí desse governo, no plano político e econômico, fizeram com a nossa Petrobras, né? A política de desmonte da Petrobras, né? O que é que hoje nós temos, né? Nós temos hoje a entrega de toda a riqueza de nosso petróleo, de nossa produção petrolífera, para o capital, nas mãos do capital estrangeiro, né? E o que acarreta que nós estamos, né, com aumentos de combustíveis que tem impactado a inflação e tem impactado o orçamento das famílias, né? Isso é vergonhoso, um país com a riqueza produtiva do Brasil, né, está tendo que importar petróleo, né, e pagar mais caro por isso, fazer com que o povo se sacrifique, colocando o povo neste sacrifício de ter que pagar combustível mais caro, e junto com o aumento do combustível, vem toda a questão da inflação, né, e a diminuição das condições de consumo da nossa população. Então, esse governo é uma vergonha, é um desastre. Ele precisa ser eliminado urgentemente, isso é uma necessidade para o Brasil. É um governo que, além dessa perspectiva econômica que eu estou falando, ele também cria, né, estimula a violência, estimula o preconceito, estimula a discriminação. Nós temos hoje, né, nós temos assistido na mídia um número crescente de negros assassinados nas nossas favelas, né, de pessoas que não conseguem hoje, né, ter uma alimentação diária, né? São pessoas em extrema vulnerabilidade social, passando fome, né? São 14 milhões de brasileiros passando fome nesse país, situação de vulnerabilidade, né? Então, isso é fruto desta política, esse governo é um desastre realmente, Lemuel. E nós precisamos juntar forças para aqueles que acreditam que é possível, né, fazer esse país crescer, se desenvolver em função de benefícios para o nosso povo. Né? É preciso nós rompermos esse projeto ultraliberal que está aí no poder, né, que só tem servido para estimular e crescer o capital estrangeiro, os interesses do capital estrangeiro e do mercado. Né? É preciso um governo que olhe para o povo. É isso que nós estamos como tarefa hoje, temos como tarefa hoje. Isso é muito importante, colocar para o povo
que esse governo não pode continuar, ele é um desastre, ele aprofundou as desigualdades no Brasil, né? A fome, a miséria, né? Então, isso é urgente por fim desse governo. Paulinho, e com relação à oposição nesses 3 anos, qual é a avaliação que você faz do papel da oposição ao governo Bolsonaro? Veja o seguinte, Lemuel, eu penso que nós nos fortalecemos quando o governo começou a pôr em prática essas políticas conservadoras, né? É, o seu negacionismo, né? A sua preferência pelo mercado em detrimento da vida da população, né? Então, a sua performance durante a pandemia mostrou o total descaso desse governo com a vida do nosso povo. Esse governo, né, seu tratamento nesse período da pandemia, da Covid-19, ele colocou o Brasil, né, numa das maiores taxas de mortalidade por conta da pandemia no mundo. Isso é muito grave, porque faltou política, né? Faltou agenciamento, o atraso na vacinação, por exemplo, né, da população, né, coloca esse governo como sendo reconhecido hoje como um governo genocida. Isso é muito sério, porque nós estamos tratando, né, da vida do povo, e um governo, né, quando a gente vai pensar assim, o conceito de governo, por exemplo, né, é essa ideia, na base do conceito, tem essa ideia da condução, né, das pessoas, né, da condução da vida. Né? O governo tem que proporcionar a vida, esse propõe a morte, né? Esse estimula a morte. Então, nós vimos que, com toda essa política, ela foi produzindo também um isolamento de Bolsonaro. Bolsonaro hoje não conta com o apoio que ele contava em 2018. Muitas pessoas não querem mais se identificar, que apoiaram naquele período, não querem mais se identificar com esse governo, ser identificados com esse, como partícipe desses governos, né? Desse governo. Então, isso produziu um isolamento. O Bolsonaro não tem mais a força que tem, e nós vamos para essa eleição para derrotá-lo, porque ele nos deu a faca e o queijo quando produziu a morte de 600 e poucos mil brasileiros. Né? Eu me lembro que o movimento se renovou bastante nesse período de pandemia, que foi muito difícil para nós do movimento social, mas quando o Brasil atingiu 500 mil mortes, o povo, nós reagimos e fomos às ruas, utilizamos as plataformas digitais, utilizamos os recursos tecnológicos, atuamos denunciando a política do governo e fomos na rua, mesmo com o vírus, mas para mostrar ao povo que Bolsonaro era pior do que o vírus e que era preciso ir para a rua. Então, nós fomos à rua, né, exigindo pão, vida, né, e trabalho. Era essa o grande lema, né, que nos colocou na rua em plena pandemia, ali no mês, mais ou menos, de novembro do ano passado, de 2000 e abril, né, a partir de abril de 2021. Então, nós nos ressignificamos nessa luta e criamos essas estratégias, né, para mostrar isso, que Bolsonaro era pior do que o vírus. E eu me lembro que, do ponto de vista assim, do PCdoB, nós realizamos, ainda no período da pandemia, o 15º Congresso do PCdoB, que foi majestoso, extraordinário, tanto de tempo de decisões políticas como de participação neste Congresso. O que mostra que a esquerda está realmente disposta a lutar em defesa desse país, colocando nele um projeto, né, que possa favorecer o nosso povo, né? A defesa, por exemplo, que o PCdoB faz da frente ampla, né, para derrotar este governo, né, é uma estratégia que mostra o fortalecimento dos setores progressistas e da esquerda rumo, né, às eleições de 2022 para derrotar Bolsonaro. Né? Essa é uma grande tarefa daqueles que lutam pela vida, é derrotar Bolsonaro. Então, eu acho que houve, né, apesar da pandemia, apesar de que nós temos
aí historicamente uma certa, vamos dizer, queda, né, assim, no movimento social, historicamente, né, no mundo, mas nós temos também essas reinvenções, né, da esquerda, dos setores progressistas, né, que compreendem que não pode continuar como está, que o Brasil precisa de um projeto que devolva, né, ao povo brasileiro a oportunidade de se desenvolver, de crescer, de viver dignamente. Eu acho que este foi a grande percepção da esquerda, que enfrentou, inclusive, as ruas, mesmo com os riscos do vírus da Covid-19, porque tínhamos a certeza que esse governo poderia causar muito mais mortes do que o vírus. Bom, vamos para o nosso segundo bloco, mas antes da próxima pergunta, eu quero pedir a você que está nos assistindo, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, dê o seu like, acione o sino para receber semanalmente a nossa programação e compartilhe. Dê sua opinião, dê sua sugestão. Nós temos muitas sugestões aqui, estamos seguindo o que o público está pedindo. Muitos dos nossos programas, muitos dos nossos temas que são debatidos aqui são sugestões do nosso público. É importante a sua participação para fortalecer o nosso trabalho. Paulo, vamos agora conversar um pouco sobre o cenário político e a formação de blocos. A cláusula de barreira, que pela regra, a partir de 2022, os partidos terão, né, que ter em torno de 2% dos votos válidos. Eles vão precisar, né, 2% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, ou conseguir eleger 11 deputados federais distribuídos em 9 estados. Isso é o que diz a cláusula de barreira. Essa cláusula de barreira levaram partidos como o PCdoB e outros partidos, como o PSOL, PSB, a discutir e reavaliar o seu papel do cenário político, correndo o risco de sair do jogo, né? E ter urgência na formação de alianças, inclusive as federações, para se fortalecerem e terem bancadas mais fortes no Congresso. Como é que você está vendo essas articulações do partido nesse sentido? Muito bem. A proposta de federação partidária ela foi articulada e proposta, né, pela bancada do PCdoB, e ela representa um avanço no sistema político brasileiro, né, que possibilitará a aliança de partidos em torno de um projeto comum para o país. Né? Mas é interessante, né, que nessa proposta da federação nós temos um fato que é muito importante para os partidos, que eles mantêm, mesmo se unindo em torno de um projeto, eles mantêm a sua identidade e autonomia ideológica, vamos dizer assim. Então, é um fato importante das federações é que essa unidade, né, das forças progressistas é interessante porque as federações, nesse momento das eleições de 2022, as federações devem se reunir, reunir setores progressistas que possam, no caso da proposição do PCdoB, né, que possam realmente fortalecer a luta contra as forças reacionárias desse país no momento. Então, é muito importante que essa unidade e a atuação da federação no Congresso, ela vai se dar em torno desse projeto comum, né? Em todos os partidos da federação, então, serão beneficiados, e mais que isso, teremos mais força para aprovar projetos que favoreçam os interesses da população. Então, a federação, quando nós estivermos no Congresso, atuando, né, como federação,
né? Os ganhos políticos, as proposições vão ser apresentadas em nome da federação, né? E uma coisa que é também interessante nessa proposição das federações é que ela, diferente das coligações, elas têm durabilidade, né? Porque pela lei da federação, quem participar terá que, no mínimo, passar 4 anos dentro da federação, depois poderá sair, né? Então, a federação será um grande bloco, né? No caso da proposição da federação, que vem desses partidos que estão conversando hoje, né? Progressistas e partidos de esquerda, né? Hoje nós estamos conversando e o PCdoB tem sido muito articulador nesse sentido de debater, conversar com os partidos. Hoje nós estamos conversando com o PT, PSP, PV, certamente sairá uma federação com esses partidos, podendo ainda agregar outros, mas no momento é isso que o cenário aponta, né? E é uma federação que reúne setores de esquerda e setores progressistas. Algumas pessoas, às vezes, não entendem o fato de vir uma pessoa que, por exemplo, não é de esquerda, mas que vai entrar na federação, ou entrar numa aliança, né? Mas isso é muito importante, né? Mesmo a gente sabendo de algumas fragilidades, vamos dizer, políticas, né? Algumas inconsistências, mas a federação deve se dar em torno de um projeto, né, que tire, nesse momento, o país da crise. Então, de um projeto que todos se voltem. Na hora que o partido opta pela federação, ele tem que defender o projeto da federação. Um projeto comum. E esse projeto, eu vou falar mais adiante, esse projeto tem que ser um projeto de reconstrução nacional, né? Que tire o país da crise e que produza o seu desenvolvimento e melhores condições de vida para o nosso povo. Então, o PCdoB tem travado um debate com partidos que comungam o projeto para derrotar essas forças conservadoras e defendam o Estado Democrático de Direito. Então, acho que isso foi um ganho muito importante no sistema político brasileiro. Essa experiência das federações ela já existe em outros países. Portugal agora elegeu um presidente no segundo mandato, e lá é uma federação, talvez com outro nome, mas reúne vários partidos, né, em torno de um projeto. Então, a Europa tem já essa experiência, né? E eu acho que vai ser muito importante para o sistema político brasileiro, para a democracia, a federação. A cláusula de barreira, claro, ela foi também pensando na proposta, pensando em facilitar a vida dos partidos que estavam ameaçados, né, por conta da cláusula de barreiras, né? Mas não é só isso, né? Mais que isso, a federação tem esse teor, vamos dizer, político, né, de ser realmente uma representação democrática em torno de um projeto para o país, né, que reúna todas essas forças que comungam com as ideias desse projeto. Isso é que é muito importante nessa experiência das federações, né? Ainda, Lemuel, nesse sentido, ontem eu estava assistindo, né? A gente viu ali a sessão do Superior Tribunal Federal, né? Que estava tratando dessa pauta das federações, né? E até houve mudança aí nos prazos, né? Que agora vai até maio para fechar isso, essas federações, mas nós estamos conversando no Brasil todo, estamos conversando no Rio Grande do Norte, né, com partidos que formam este bloco progressista, e temos certeza que é mais uma estratégia, né, para somar forças no projeto de colocar forças progressistas e de esquerda no governo do Brasil a partir de 2022. Eu acho que a federação nos favorecerá. Paulo,
além da cláusula de barreira e toda essa discussão que você colocou aí, um outro desafio para os partidos de esquerda é o pragmatismo do eleitor. O eleitor, e a gente vem observando nos diálogos, no comportamento do eleitorado, ele quer candidatos menos ideológicos e mais práticos. É isso que a gente vê. Eu posso estar enganado, né, com essa questão. E que, diante da conjuntura de crise, por que o eleitor quer algo mais pragmático, mais objetivo? Porque, diante de uma conjuntura de crise e desemprego, o eleitor tende a buscar candidaturas com discursos menos ideológicos e mais práticos, mais pragmáticos. Como um partido de esquerda como o PCdoB renuncia a um discurso mais ideológico e foca mais na prática. Como é que vocês vão trabalhar essa questão? Um grande desafio, mas acho que os comunistas, um partido como o PCdoB, né, centenário, experiente, tem pensado essa questão. No Congresso, inclusive, se discutiu, né, da necessidade aí da gente, por exemplo, entrar na onda aí dessas inovações que tem na política, trazidas, né, pelas novas tecnologias, pelas novas linguagens, né? Mesmo o discurso político, eu estudo a estruturação e formulação do discurso político. Mesmo o discurso político, ele teve que se ressignificar com o advento aí dessas novas linguagens e tal. Então, você não tem hoje, por exemplo, um discurso muito rebuscado, né? Tem que ser um discurso mais direto, que atinja, né, uma linguagem que chega ao povo, até pela própria aceleração dos meios, né, que estão fazendo esse discurso circular, como os meios, as mídias, né, de hoje, né. Então, tudo isso faz alterações na própria elaboração do discurso, por exemplo. Mas veja o seguinte, eu não quero abrir mão, e não acho que temos que abrir mão das nossas ideologias. Por exemplo, quando eu como professor da UERN, né, defendo a autonomia da universidade, o plano de cargos, carreiras e salário dos professores da UERN e técnicos, né? Então, há nesta defesa um pragmatismo, né? Se eu entender o pragmatismo como ação mesmo, né? Como aquilo que leva à ação, à prática, né? Mas, sem dúvida, essa defesa ela está ligada a uma concepção de universidade, a ideia de valorização dos servidores. Então, as ideias elas não devem ser separadas da praxe, da prática, né? E em política isso é muito importante, viu? Porque em política o dizer está ligado a fazer, né? Eu estou me referindo a uma verdadeira política, né? Então, o que nos leva a concluir que não se deve separar teoria e prática no exercício dessa verdadeira política, né? Então, a questão não é de renunciar à ideologia, eu acho, mas é de usá-la a favor, né, da ação. Por exemplo, se nós oportunizássemos a formação de nosso povo, né, proporcionando educação, né, a todos e a todas, acesso à universidade, a uma formação de nível superior, eu tenho certeza que a nossa população, que o povo gostaria de tomar um café recheado lendo Marx. Então, historicamente, tem se construído um discurso contra a ideologia que é falso. Bolsonaro fez isso quando propôs a escola sem partido, mas havia na proposta de Bolsonaro um viés ideológico. A reforma do ensino médio, que retira filosofia, sociologia, geografia e história do último ano do ensino médio, é ideológico. Não há neutralidade numa ação dessa, né? É porque se apostou historicamente na política brasileira, né, na não formação do nosso povo, porque é mais fácil de conduzi-lo contra aqueles que têm ideias que possam favorecer o avanço social, o avanço da população, a organização do povo. Então, esse discurso é falacioso, é aquele discurso que veio aí junto com a pós-modernidade, né, de que era o fim da história, era o fim das ideologias, era o fim de tudo. Isso
não existe do ponto de vista prático, não há neutralidade em nenhum discurso e em nenhuma prática. Mas veja o seguinte, Lemuel, na luta que vamos travar nesta eleição de 2022, será necessário que a mensagem que chega ao povo e que nossa mensagem chegue de forma direta. Nós queremos ganhar a eleição para retomar as políticas públicas, para gerar empregos, para garantir e fortalecer o SUS, para colocar os filhos de trabalhadores nas escolas e na universidade. Quem está passando fome quer uma política que mate sua fome cotidianamente. E isso, né, todas essas ações que são pragmáticas do ponto de vista da condução política, elas existem porque tem uma concepção ideológica que defende que o povo tem que ter acesso à universidade, que o povo tem que ter acesso. Então, essa é a forma da gente, de forma pragmática, colocar para o povo, né, como nós podemos realizar as nossas ideias ou a nossa ideologia de uma sociedade para todos. É isso que é importante, que é preciso entender. Nós temos um papel como comunistas, como professores, como gente, né, que compreende a produção desse discurso. Nós temos um papel fundamental, né, de contribuir para desmistificar esse discurso e colocar, inclusive, e outra coisa, né, também historicamente, assim, na nossa política, foi se criando, né, a ideia de fazer política de uma forma, vamos dizer, pragmática, né, porque é mais fácil, né, numa população que não tem formação, educação, acesso à educação, a uma formação qualificada, né, uma escola melhor para todos, então que se mantenha aí o povo contra as ideologias, né? Contra as ideologias, produzindo esse falso discurso. E nós temos o papel de desmistificar isso e colocar, e quando nós colocamos uma proposta para injetar recursos no SUS, é porque nós defendemos, a nossa ideologia defende que existe, né? Que existe que todo governo deve desenvolver políticas públicas que favoreçam a população e que nós defendemos uma sociedade em que todos tenham acesso aos bens sociais. Acho que isso é muito interessante, essa pergunta, porque é um trabalho que não é fácil, né? Mas nós temos mostrado, esses setores progressistas e esquerda, temos mostrado, através de várias políticas que tivemos quando assumimos o governo, né, que essa forma de nós pensarmos, né, a defesa que nós temos dessa ideologia, vamos dizer assim, que favorece o povo brasileiro, tem se materializado na proposição de políticas públicas, por exemplo. Isso, para mim, é pragmatismo. PT, PSB, PCdoB e PV. Uma federação que está cada dia mais próxima de se concretizar, com o PT ficando com a maioria dos assentos na Assembleia Diretiva. É assim que vai se definir quem vai ficar à frente na parte organizacional das federações. E o PT terá a maioria por ter a maior bancada no Congresso. As articulações aqui no Estado, e em especial em Mossoró, seguem sempre as decisões da Executiva Nacional? Olha, não é uma receita, uma cartilha que não faça a leitura das realidades locais, em cada estado, né, de cada contexto político. Veja o seguinte, é tanto que na proposição das federações, né, você pode ter federações que vão, por exemplo, se dar em torno da candidatura majoritária, mas em algum estado, né, falando do estado, que a eleição agora vai ser
nacional e estadual, né? E em algum estado isso pode se dar de outra maneira. Alguém pode estar na federação, aqui, por exemplo, que se constituir aqui no Rio Grande do Norte, mas não apoiar, em termos nacional, o governo, o candidato dessa federação. Não tem nenhum problema quanto a isso, não. O que é importante na federação é que se une em torno do projeto da federação. Eu acho muito difícil isso ocorrer, mas isso não há impedimento legal, né? Mas, assim, algo que é importante aí é pensar que, com a junção desses partidos, esses que você citou, PT, PSB, PCdoB, PV, que é a federação que está se encaminhando para formar, né, para se constituir aqui no Rio Grande do Norte, essa federação, vamos dizer, progressista, né, que reúna partidos progressistas do nosso estado, né, ela é realmente um ganho que pode efetivar, né, um projeto político democrático, né, nesse nosso estado e no nosso país, e que faça o país se recuperar, se desenvolver. Com a federação, os partidos se unem em torno desse projeto e todos ganham. Não acho que vai ganhar mais o PT, que vai ganhar mais simplesmente pelo número de candidatos. Porque o que vai ganhar é a ação dessa federação, é o povo, com a ação dessa federação na Assembleia Legislativa, no Senado, né? Porque na hora de aprovação de projetos, nós teremos muito mais força, né, de articular, né, os partidos da federação na aprovação de projetos que interessam ao nosso povo. Então, eu acho, por isso que disse já aqui, do grande ganho político que a federação representa. E uma outra coisa que eu queria até dizer, reforçar em termos dessa importância da federação e de sua diferença com uma coligação. Porque uma coligação tem um projeto meramente eleitoreiro. Uma coligação, já a experiência das coligações mostra, né, que elas se formam em períodos eleitorais e depois se desfaz. Cada um vai para o seu lado. A federação é diferente. A federação, ela participa da eleição, mas quem está na federação vai ficar 4 anos defendendo aquele projeto que reuniu os partidos. Esse projeto, que deve ser um projeto para nós do PCdoB, e essa é a proposta do PCdoB, um projeto que crie essa frente ampla e apresenta ao país, né, um plano de reconstrução nacional, de desenvolvimento social, político e econômico para esse país. Isso é fundamental nesse momento. Não adianta a gente ir para a eleição 2022 eleger qualquer um. Nós precisamos eleger um projeto, e nós vamos eleger um projeto, né, fortalecidos por esses partidos que vão formar essa federação e que vão defender esse projeto político. Eu ontem estava vendo uma entrevista do Lula, que ele deu numa rádio em Campinas, São Paulo, e perguntaram a Lula quem sentaria na mesa. Ele dizia, olha, deve sentar todos que amam o Brasil, que querem tirar o Brasil desse caos, da crise. Todos devem sentar. Até porque quem não quer não vai nem chegar perto. Vai se juntar com os seus, né? Com aqueles que não estão nem aí para o povo, né? Que não estão nem aí para defender as riquezas do nosso país, a soberania nacional, que quer entregar todas as nossas riquezas ao capital estrangeiro. Então, esses não vão ter chance de estar numa federação conosco, né? Porque nós estaremos reunidos em torno de um projeto. Acho que isso é importante. Estamos caminhando para o nosso terceiro bloco e agora a gente vai conversar um pouco mais sobre eleições 2022. Paulo, a principal bandeira da esquerda é derrotar Bolsonaro? Não. E sim. Bom, a luta
a nossa luta para derrotar Bolsonaro nas eleições de 2022 é uma tarefa de todos os que lutam pela democracia, por melhores condições de vida e trabalho para o povo brasileiro. Então, nessa ordem, né, o PCdoB sempre um partido antenado com os anseios do povo, como partido centenário na luta em defesa da democracia do povo brasileiro, entende que é necessário essa frente ampla que possa derrotar as forças retrógradas que sustentam o atual governo. Não é só derrotar Bolsonaro. É derrotar Bolsonaro e tudo que ele representa como ideia. É aquilo que ficou conhecido como o bolsonarismo, né? Então, é derrotar essas ideias conservadoras, retrógradas, que atrasam o desenvolvimento do país e a vida do nosso povo. Assim, né, nós consideramos que todas as forças políticas e sociais, né, oposicionistas, progressistas, precisam se elevar nessa unidade para impedir a continuidade desse governo. Isso é que é importante, Emanuel. Então, a unidade das forças progressistas, né, nessa frente ampla, deve se dar na base desse projeto que falei de reconstrução, né, esse plano de reconstrução nacional, né, que tem como intuito, né, uma plataforma emergencial de reconstrução desse país, capaz de tirar esse país dessa crise. Então, tirar Bolsonaro do poder é uma urgência, é uma necessidade. E mais que isso, a nossa luta é contra essa onda conservadora, né, que compromete o Estado democrático de direito. Nós tivemos muitas perdas, nós trabalhadores, o povo em geral, muitas perdas com esse governo. Então, é muito mais importante hoje é derrotar esse modo de governar, essa forma de governo que é maléfica à nossa população, que só traz prejuízos ao nosso povo e ao nosso país, né? Então, nós queremos, né, derrotar Bolsonaro, mas nós queremos, né, colocar em efetivação na política, na condução desse país, esse projeto de reconstrução nacional, né, por meio desse resgate do Estado democrático, da recuperação da economia, da valorização do trabalho, de emprego e de renda, de bem-estar do nosso povo, né? Da defesa do meio ambiente, né? E de sua função na soberania e no desenvolvimento do país. Então, é esse o projeto nacional de desenvolvimento que nós queremos. Então, não é só derrotar Bolsonaro, não. Mas para nós colocarmos hoje esse projeto em exercício, quando nós ganharmos a eleição, isso não acontecerá sem derrotar Bolsonaro. Então, uma coisa está ligada à outra. É derrotar Bolsonaro, é juntar todos os setores progressistas que defendem esse país para implementar esse plano nacional de desenvolvimento. Aqui no Rio Grande do Norte também no mesmo jeito. Nós precisamos fortalecer, né, o governo Fátima e Antenor, né, reeleger este governo, né, para que também dê continuidade ao projeto de reconstrução desse nosso Estado, né, do nosso Estado, e que invistam no seu desenvolvimento, porque é um governo né, que pegou aí um Estado, né, um caos econômico e social e está desenvolvendo políticas que possam fazer o Rio Grande do Norte crescer, inclusive do ponto de vista da sua industrialização, né? É um estado que sofreu muito com outros governos, né? Que não investiram nessa questão da industrialização do Rio Grande do Norte, né? Então, isso, eu acho que nós temos esse papel hoje. Então, não é só derrotar Bolsonaro. Derrotar Bolsonaro é o passo primeiro para a gente reconstruir esse país. Então, eu diria que nós temos aí uma dupla função: derrotar Bolsonaro e apresentar para o Brasil um projeto de reconstrução nacional de desenvolvimento. Muito bem. E como estão as articulações para montar o palanque para Lula aqui no Rio Grande do Norte?
Olha, eu acho que a estratégia, a estratégia para montar este palanque é a mesma estratégia que nos leva a debater, a dialogar para a formação dessa frente ampla. E esse tem também o desejo de Lula também, né? Então, nessa entrevista que eu falei, ele falava disso, perguntaram quem vai sentar à mesa, né? Ele disse todas as pessoas que possam defender o Brasil e seu desenvolvimento. Para nós do PCdoB, né, nós faremos questão de colocar neste palanque todos aqueles que defendam a geração de empregos, a saúde, moradia, que defendam o desenvolvimento desse país, mas respeitando a biodiversidade, e todos aqueles que primam pela democracia. Eu acho que essa é a regra. Sobre no palanque quem quer derrotar o conservadorismo, quem quer colocar forças, né, nessa luta pela reconstrução democrática do nosso país, que some forças para eliminar essas forças conservadoras, né, esse projeto ultraliberal, né, que está em jogo aí, está em curso em nosso país. Então, tem espaço nesta mesa, neste palanque, vai ter espaço para todas as forças progressistas e de esquerda que se identifiquem com esse projeto de reconstrução nacional e de defesa do Estado Democrático de Direito. Isso será importante neste palanque. Eu deixei por último uma provocação, né? Tem causado muita polêmica a escolha do nome para o Senado aqui do Rio Grande do Norte. E Carlos Eduardo Jean Paul Prats. Quem é o candidato ao Senado? Olha, primeiro, essa questão do Carlos Eduardo é uma questão que eu acho que é mais problema para ele do que para nós. Ele é que vai ter que resolver o que é que ele vai fazer para compor essa federação, o que vai fazer com o seu partido atual. Que decisão ele vai tomar em relação a isso? Isso é um problema dele. Para nós, o que interessa é somar forças dentro desse projeto de defesa, desenvolvimento, de continuidade aí do governo Fátima Antenor, pensando aí esse projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Norte. Então, na mesma lógica que nós estamos usando lá para o palanque de Lula, nós vamos usar para o governo de Fátima. Agora, eu acho que o PCdoB ele compreende compreende a importância do ex-prefeito, né, Carlos Eduardo, vir a integrar a base do governo Fátima Bezerra Antenor. Porém, né, como e onde ele pode integrar-se dependerá da liderança da governadora juntamente com os partidos que que comporão a sua base política. Então, assim, nossa posição será em defesa do fortalecimento dessa frente, da frente que se formará nessa eleição. Né? E assim, né, nós apoiaremos o senador deliberado entre os partidos de nossa base, que certamente estará comprometido em levar à frente esse projeto de Fátima Antenor, de retomada da economia, de atendimento às demandas sociais e propósitos desenvolvimentistas para o Rio Grande do Norte. Então, eu acho que é isso. Tem aquele mesmo princípio, né, de somar com forças que hoje se colocam em torno de um projeto desse tipo, né, de um projeto que vai constituir essa frente de apoio ao governo Fátima Bezerra Antenor. Então, eu acho que será bem-vindo, né, desde que se identifique neste momento desta eleição e no cumprimento do prazo da federação com a proposta que vai ser elaborada por essa frente. Né? As questões de qual partido... Hoje, inclusive, a gente nem sabe que partido ele vai, né? Mas esse é um problema dele. Ele tem que entrar dentro do projeto que será defendido pela frente. Né? Então, quem estiver nesse projeto não pode tutubiar. Acho que é isso.
Estamos encerrando o nosso. Inclusive, nesse sentido, quando você perguntou Jean Paul, né, e Eduardo, né? Então, é isso, quer dizer, nós vamos apoiar o que for decisão aí dos partidos que compõem essa base. Estamos encerrando a nossa entrevista com o professor Paulo Silva, presidente do Diretório Municipal do PCdoB em Mossoró. E, antes de passar a palavra final para Paulo, eu quero pedir mais uma vez a você que nos acompanha, que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever. Dê o seu like, faça suas observações, deixe o seu comentário e acione o sino para receber a nossa programação. Eu passo agora para o professor Paulo para que ele possa fazer as suas considerações finais. Lemuel, e todos que nos acompanharam até aqui, eu só tenho a agradecer a oportunidade e gostaria ainda de convidar, né, a todas as pessoas que viram aí as propostas do Partido Comunista do Brasil, a leitura que nós fazemos aí dessa conjuntura nacional, esse chamado que nós fazemos, né, para que o povo se una e defenda, né, a construção do Estado Democrático de Direito, né, que se junte a nós nessa luta para derrotar essa política que está hoje no governo, comandada pelo governo Bolsonaro, né? Uma política de atraso econômico para o nosso país, que cria dificuldades para o nosso povo, que não respeita a vida do nosso povo, que não garante o bem-estar social. Então, acho que esse é o grande convite para que nós possamos construir um Brasil melhor para as classes, né, que dependem das políticas públicas, que dependem do governo para ter oportunidades de se desenvolverem como pessoas, como grupos, né? Então, isso será fundamental ficar atento nessas eleições a esses projetos que se apresentam aí, que nós apresentamos aqui, né, como necessário para derrotar essas forças que hoje comandam o Brasil e produzem o seu atraso. Queria também convidar a todos e a todas a visitar, né, o portal do nosso partido, né, PCdoB Digital, e conhecer melhor o nosso partido, né, e vir somar nas nossas fileiras, se filiando ao nosso partido, Partido Centenário. Quero convidar, nós teremos uma oportunidade de estar divulgando aí nas mídias as comemorações do centenário do PCdoB aqui em Mossoró, que vai se dar na semana de 21 a 25 de março. Nosso partido completará 100 anos de atuação na política deste país no dia 25 de março. É um partido histórico e um partido necessário à democracia desse país. Por todas as lutas, por tudo que ele desenvolveu ao longo de sua existência em defesa do povo, em defesa da soberania nacional e do desenvolvimento do nosso país. Então, quero convidar a todos a conhecer o nosso partido e a fazer parte dele, né? E pedir também apoio a todos os candidatos que nós vamos apresentar, né, muito em breve, logo que essas federações se concretizem, estaremos apresentando nossos candidatos. E os nossos candidatos, qualquer um deles, né, que está aí como candidato, digamos, representando o PCdoB, né, como militante do PCdoB, ele vai ter esse histórico de lutas, de ideias, de defesa do Estado Nacional e da vida do nosso povo, de melhores condições de vida, de trabalho, de emprego para todos nós. Muito obrigado, Lemuel. Estaremos aqui sempre à disposição. Parabéns pelo programa. Eu tenho acompanhado algumas discussões.
acho que é mais uma iniciativa importante que contribui, né, para a formação de todos aqueles que nos acompanham, e vamos fazer um trabalho para que mais gente acompanhe, porque nós precisamos de programas desse tipo que contribuam com a formação e a compreensão do nosso povo da realidade nacional. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, Paulo. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até agora. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima semana.